Olá, queridos estudantes, estamos de volta para darmos início à parte 2 da unidade 1, que trata sobre as características químicas, físicas e biológicas do solo. Nós falaremos agora de alguns atributos químicos do solo. E um dos atributos químicos mais importantes para o solo é a capacidade de troca catiônica, ou simplesmente CTC. Como a capacidade de troca catiônica, CTC, influencia na disponibilidade de nutrientes essenciais e a retenção de poluentes catiônicos no solo. A CTC é um parâmetro que nós precisamos discutir muito bem, porque dependendo da CTC, que é ali a disponibilidade de cargas negativas do solo, ele vai influenciar como tanto os nutrientes quanto os poluentes eles ficam ali aderidos, absorvidos ao solo. Os nutrientes catiônicos eles são retirados pelas cargas negativas do solo, tornando-os mais disponíveis para as plantas. Então, a CTC, um solo com alta CTC, ele proporciona um solo também com alta fertilidade. Então, ele é uma característica, a CTC é uma característica benéfica do ponto de vista de fertilidade, mas do ponto de vista de poluentes, ela é uma característica maléfica, porque os cátions dos poluentes também são fixados às cargas negativas do solo, produzindo a sua mobilidade, né? Claro que se a CTC é elevada, substâncias químicas como o chumbo, o cádmio e o mercúrio, eles são aderidos a essas cargas negativas e ficam disponíveis para que possam contaminar os vegetais ali que vão sugar essa solução do solo com suas raízes. Então, é uma característica que ela pode ser benéfica ou maléfica para o solo, mas do ponto de vista de fertilidade, ela é muito boa, porque ela faz com que alguns nutrientes essenciais para a planta, tanto os macros quanto os micronutrientes, eles sejam disponibilizados para que a planta consiga uma nutrição saudável no seu processo de crescimento, no seu processo de no seu processo de germinação, no seu processo de frutificação também. Mas oferece esse lado negativo que também facilita essa mobilidade de materiais poluentes. A matéria orgânica do solo, ou também simplesmente MOS, ela é vital para a estrutura e a fertilidade do solo. A matéria orgânica ela adiciona uma característica escura ao solo. Então, solos escuros eles tendem a ter um percentual de matéria orgânica maior. E a matéria orgânica é onde nós encontramos o humus, que é o último estágio de decomposição da matéria orgânica e é a forma como as plantas conseguem absorver esses nutrientes diretamente ali do solo. E o papel da matéria orgânica ele influencia diretamente também na CTC, pois quanto maior a quantidade de matéria orgânica, maior também será a CTC. E de certa forma vai disponibilizar do ponto de vista de fertilidade do solo os elementos benéficos para as plantas. Mas entra naquela mesma questão que eu falei anteriormente. Também disponibiliza os elementos maléficos, né? Os elementos químicos, elementos traços que não são tão benéficos, principalmente do ponto de vista de mobilidade dentro aí desse sistema que é solo-planta, né? É uma fonte de nutriente e energia para os micro-organismos. Então, os micro-organismos, além de se alimentar dessa matéria orgânica, ele consegue colocar ali o subproduto dessa alimentação, que de certa forma é benéfica para agregar a matéria orgânica em seu último estágio na composição do solo. Então, falando um pouquinho da questão de micro-organismo, a vida no solo, organismos essenciais. A diversidade de microfaunas, como minhocas, micro-organismos, bactérias e fungos é incontável. Existe uma quantidade gigantesca de micro-organismos no solo. E esses micro-organismos,
eles possuem um papel muito importante, seja como agentes ativos em processos biogeoquímicos, seja em processos ativos de degradação, decomposição, seja em processos ativos de disponibilização de matéria orgânica ou humus mesmo ali na composição do solo, por meio da decomposição da matéria orgânica, da ciclagem de nutrientes que são vitais para as plantas. Eles formam a estrutura do solo, melhorando a aeração e a infiltração, por meio desse subproduto dos micro-organismos que colocam ali uma substância, a matéria orgânica, o humus, que se agrega à estrutura do solo e proporciona todos esses benefícios. A biorremediação, eles degrada poluentes. Existem também micro-organismos que atuam na biorremediação dos solos. Eles atuam degradando poluentes e contaminantes ambientais. Existem micro-organismos que decompõem, inclusive, poluentes hidrocarbonetos, né? Poluentes oriundos de derramamento de petróleo, de combustíveis fósseis. A biodiversidade do solo, incluindo micro-organismos e mesofauna, é crucial para a sua saúde e produtividade. Essa riqueza de espécies como bactérias fixadoras de nitrogênio promovem ciclagem de nutrientes e a resiliência do ecossistema. Um solo biodiverso possui maior capacidade de autodepuração, degradando poluentes e mantendo seu equilíbrio. Nessa imagem nós podemos observar uma associação simbiótica. O que é essa associação simbiótica? É uma associação entre um fungo e a raiz, são chamados fungos micorrízicos, que eles fazem ali, eles degradam ali substâncias e colocam o nitrogênio disponível para a raiz da planta. Então ocorre aí uma relação simbiótica onde os dois eles possuem benefício dessa relação, né? Então aí faz parte da biodiversidade do solo esses micro-organismos que prestam esse serviço, né? Nas raízes da planta presentes aí na composição do solo. O solo amazônico, desafios e soluções sustentáveis. Vocês lembram lá da pergunta que eu fiz lá na parte 1? Considerando a particularidade do solo amazônico, como o conhecimento de suas propriedades físico-químicas e biológicas pode embasar decisões técnicas para o manejo sustentável e remediação ambiental? É claro que conhecer o ambiente que você vai trabalhar é essencial para que você possa propor medidas mitigadoras satisfatórias. O nosso ambiente amazônico, como muitos autores já falaram, nós temos um ecossistema em clímax. O nosso ecossistema ele apresenta um solo latossolos, argilosos e relativamente pobre. Por ser um ecossistema em clímax, eles conseguem essa ciclagem muito superficial. A floresta é grande, é densa, como o nome já diz, a floresta é uma umbrófila densa, mas é um ciclo em equilíbrio. A parte de decomposição, ela está num ciclo contínuo, tanto de decomposição, de reaproveitamento de nutrientes, quanto o processo também de evaporação, de absorção de gases de efeito estufa e fixação. É um ciclo, na verdade, né? É um ciclo bem definido. Então, o nosso solo, por ser um solo mais argiloso, um latossolo, que nós vamos entender mais à frente. Latossolos são solos mais antigos, mais profundos. Eles têm as suas vantagens, né? Que são solos que provavelmente, se ocorrer o derramamento de um elemento químico, de um derivado de petróleo, por exemplo, ele não vai ocorrer uma lixiviação tão rápida, ele não vai percolar de forma tão rápida. Porém, estamos também numa região que é muito rica em corpos hídricos, né? Nós temos a maior bacia hidrográfica do planeta. Então, isso também pode causar um problema muito grande, porque se o derramamento for em grandes proporções, o solo ele não vai absorver, ele vai
fazer com que essa contaminação ela seja levada para os ambientes aquáticos, gerando aí um novo problema que seria um derramamento em ambiente aquático. Então, entender o comportamento do solo é crucial, é essencial para que a gente possa, para que nós possamos propor também medidas mitigadoras e também medidas preventivas no processo de degradação ambiental. Não sei se me fiz claro, mas é mais ou menos nesse caminho que eu quis deixar aquela lacuna lá no início para responder agora aqui para vocês. Falando um pouco de uma conclusão básica da unidade, o solo é um sistema complexo, dinâmico e vital para ecossistemas e a vida. Isso não se tem nenhuma dúvida. O quanto a importância do solo para os sistemas de agricultura, para a produção de material, de biomassa, reciclagem de nutrientes. Isso fica claro, né, quando a gente começa a estudar essa relação do solo com a vida propriamente dita. As suas propriedades físicas, químicas e biológicas são interconectadas e determinam sua funcionalidade, né? Como a gente ouviu, cada característica do solo ele proporciona um melhor aproveitamento da sua fertilidade, uma melhor proteção contra os tipos de poluições, derramamento, de escoamento, formação de plumas de contaminação. Isso está interligado às suas propriedades físicas, químicas e biológicas. A compreensão dessas características é crucial para o manejo sustentável e a remediação ambiental. Foi o que eu acabei de falar quando conversei com vocês sobre o ambiente amazônico aqui no slide anterior. A biodiversidade do solo é um pilar para a saúde, fertilidade e resiliência, porque a biodiversidade ela está intrinsecamente ligada aos processos de ciclagem de nutrientes, de fixação de matéria orgânica, dentre outros. O conhecimento profundo do solo permite decisões técnicas informadas para desafios ambientais. Então, estudar, conhecer as características físicas, químicas e biológicas, ela faz com que o profissional ele tome a decisão correta, ele proponha um método de descontaminação, de remediação ou de prevenção correto para o determinado tipo de solo, né? Então aqui chegamos ao final de uma breve explicação sobre a unidade 1. É altamente recomendado que você leia com muito afinco toda a unidade 1 do nosso e-book. Lá é claro que tem todo o conteúdo de forma mais detalhada, para que você possa tirar suas dúvidas, possa esclarecer alguma coisa que não tenha ficado bem explicado nesse momento, né? E gostaria de convidar você para nos encontrarmos na unidade 2, onde nós falaremos da coleta, do preparo, do método analítico, normas e padrões de qualidade em amostra de solo. Falaremos um pouco dos procedimentos técnicos normativos utilizados para análise da qualidade do solo. Então é isso, ficamos por aqui, desejo bons estudos e nos encontramos em breve na unidade 2 do nosso e-book, aqui do nosso curso. Um forte abraço e bons estudos!